eu ser abundante na obra do Senhor. É inadiável. Você pode glorificar? São 3 posicionamentos, 3 posturas inadiáveis. E a primeira postura que ele vai dizer aqui é para nós sermos firmes. Porque eu acredito que mais do que nunca a igreja do Senhor, eu e você precisamos estar firmados. Porque nós estamos vivendo dentro de um contexto espiritual muito pesado. E nós estamos vivendo, como diz ali em 2 Timóteo capítulo 3, tempos trabalhosos. São tempos difíceis. E mais do que nunca nós precisamos estar firmados. Aleluia. Precisamos estar convictos e posicionados naquilo que o Senhor nos chamou. E se Ele diz para mim e para você para ficarmos firmes, é porque existe a possibilidade de não estarmos firmados. Existem coisas que podem tentar tirar essa firmeza de dentro de nós. Se Ele está dizendo seja firme, é porque podem existir coisas, e vai existir coisas para tentar tirar essa firmeza de dentro do meu coração e do seu coração. Firmados na rocha, que é Jesus. O segundo é sermos constantes, sermos cristãos disciplinados. Não fazemos porque sentimos, não somos guiados pelas nossas emoções, mas somos guiados pelo Espírito, pela palavra. Glória. E agora nós precisamos também sermos abundantes na obra do Senhor. E abundância tem a ver com intensidade. Não é só o muito, fazer tudo de qualquer jeito, mas sermos intensos para Deus. Porque às vezes somos tão intensos lá fora, né, na vida secular, mas para o Senhor às vezes nós vamos devagarzinho. Mas o apóstolo Paulo, ele declara, ele dá esse comando: sejam abundantes. Vocês precisam ser abundantes na obra do Senhor, porque a seara é grande, a seara é muito grande, mas poucos são ceifeiros. Jesus declara: ore para que o Senhor mande mais ceifeiros, e nós somos os ceifeiros, e essa obra precisa de nós. E a sua casa também é uma ceifa. Você também semeia no seu lar. Você semeia no meio dos seus. Porque a palavra do Senhor diz que nós temos que cuidar dos nossos. Amém? E Ele vai dizer que nós precisamos ser abundantes. E a obra, como eu falei, não é só aqui no altar. A obra também é nos bastidores. É uma obra quando você está na sua casa se dedicando ao seu lar. É também uma obra. E quando se fala em abundância, nós lembramos de frutificação. Porque o Senhor não chamou a igreja para ser estéril. A igreja, ela precisa dar frutos. E Jesus, ele vai falar em João, no capítulo 15, que esses frutos, eles têm que ser muitos, né? Porque assim o Pai é glorificado, quando nós damos muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. Assim como também ele disse que nossos frutos têm que ser permanentes. Então o Senhor nos convoca hoje a sermos firmes, a sermos constantes e também sermos abundantes na obra do Senhor. É um direcionamento, é uma convocação, é um posicionamento que nós precisamos ter diante no reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai falar algo muito interessante, porque às vezes a gente se sente um pouco desestimulado a sermos assim, firmes, constantes e sempre abundantes, por conta de tudo que a gente passa no dia a dia, na vida. E isso vai ser arrancado às vezes de nós. Eu não sei se você pode se perceber. Será que você hoje pode se perceber se você está exatamente assim como a palavra de Deus diz? Ou você meio que ficou igual a mim, fraquejou, meio que parou, estagnou, desanimou por conta do tempo? A inconstância de repente bateu na sua porta. Eu não sei como está o seu coração, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe por que eu estou falando isso aqui. Porque eu creio que essa palavra ela vai encontrar corações que precisam. E a palavra do Senhor vai dizer que o apóstolo Paulo aqui no 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10, ele fala assim, ó. Ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que estava comigo, que está comigo. A graça de Deus está com cada um de vocês. E é nessa graça, abraçado nessa graça, que nós vamos conseguir sermos firmes, constantes e abundantes, porque não é nossa força, não é por nós, mas é
é quando eu quero, não é quando eu sinto, não é quando eu tenho vontade, mas eu me disciplino em Deus. O Senhor, Ele nos disciplina, Ele nos ensina. E hoje o Senhor nos convida a sermos constantes. O que é que tem tirado a sua firmeza? O que é que tem tirado a sua constância? Você pode se questionar. Eu sempre fui muito constante, desde quando eu vim para Jesus, mas por um tempo eu dei uma estagnada no período da pandemia. Mas o Senhor, Ele nos corrige, o Senhor tem corrigido isso comigo. Porém, eu senti, por isso que essa palavra falou muito ao meu coração. Porque às vezes nós nos cansamos. Porque tem as lutas no macro, né, que são as tempestades fortes, mas também tem as dificuldades no micro, que são aquelas coisas do dia a dia. As afrontas, as fofocas, os levantes, para tentar roubar de nós aquilo que é muito precioso. E não podemos deixar ser levados por essas coisas. E eu estava tão constante, eu estou tão dedicada, né, a falar do Senhor, que chegou um momento que bateu o cansaço. E a minha oração e meu discurso era: eu estou cansada. Eu acho que eu vou ter que dar uma parada. Quantas vezes você fica assim, cansado? Cansa de evangelizar, cansa de semear, cansa de fazer as coisas para Deus. Às vezes a gente fica no secular lá fazendo tanta coisa, mas quando é para Deus bate aquele cansaço. Mas o Senhor está encorajando eu e você. Essa palavra é de encorajamento. Só que quando eu pensei, disse: não, eu tenho que parar, não vai dar não. Essa palavra chegou antes. Porque a palavra do Senhor diz em Isaías 45: eu irei adiante de vocês e endireitarei os caminhos tortos. Aquilo que está torto, o Senhor endireita. Porque quando nós estamos cansados, não é para nós pararmos. Você pode descansar, mas não é para você parar.